Deus te abençoe, bem-vindo a essa segunda aula muito importante para você viver o início, o start, você que decide viver para Jesus, você que vem debaixo também de outras realidades na fé no Senhor Jesus, mas a gente precisa junto, início, recomeço, viver realidades tão lindas. Bem-vindo ao novo. Eu quero falar com você nessa aula sobre a salvação e a nova vida em Cristo. É imprescindível esse momento, é imprescindível a gente tomar esse momento e entender esses princípios. O primeiro que a gente tem que guardar é que Deus é soberano. Ou seja, o que significa a soberania de Deus? Ele está sempre no controle da história da humanidade e as coisas acontecem por meio da sua vontade, tá bom? Da sua soberana vontade, por sua vontade também permissiva. Tá bom? O segundo princípio que eu quero que você tenha em mente é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não tem erro, ela é inerrante e ela é eficaz. Isso está lá em Hebreus 4:12. Nessa aula eu já te convido, já pegou seu papel, sua caneta, pega aí, ou no notas do telefone, do tablet, do computador, não sei onde você está assistindo a aula, mas essa é a nossa aula sobre salvação e nova vida em Cristo, que é muito importante e eu faço questão de estar te dando esse start, esse início, juntamente com você. Então, primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Segunda realidade, a palavra dele é uma palavra eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Hebreus 4:12, tá bom? Então a gente precisa tomar essa realidade e guardar isso no nosso coração, tá bom? Então eu falo com você hoje esse aspecto que é a salvação. A salvação é uma necessidade humana. Ao longo de toda a nossa vida, a gente passou por muitos momentos de muita dificuldade, Por mais que a gente superou todos esses momentos, sempre faltava algo, uma realidade. E é isso que eu falo com você sobre a salvação da humanidade, O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele fala nos capítulos 2 e 3 a história do início da humanidade, quando o ser humano deliberadamente desobedeceu uma ordem expressa dada por Deus. Então, no início, lá no jardim, então a ordem divina era que poderiam usufruir livremente de todos os frutos de todas as árvores, exceto do fruto da árvore que continha o conhecimento do bem e do mal. Então, Gênesis 2, versículos 16 e 17 diz assim: E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O fato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal caracterizou o desejo do homem de querer ser igual a Deus e a recusa em sujeitar-se à soberania de Deus. Então, dessa atitude, vem o que nós chamamos do pecado original. Daí surgiu, na primeira família, no primeiro casal, na primeira formação de homem e mulher, naquilo que era o início, veio o que nós chamamos do pecado original. Olha só o que diz a palavra. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Olha só agora Romanos 5:12. Vai anotando nessa aula aí. Olha o que fala. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então, quando eu falo com você nessa aula sobre salvação, a gente precisa entender que desde o início, na primeira família, na primeira formação, deles herdaram o pecado. Romanos 5:12, tá certo? Então, por ter optado pela desobediência, o ser humano veio a sofrer as consequências do pecado. O resultado, o relacionamento entre a humanidade e Deus foi severamente prejudicado. Esse primeiro pecado da humanidade não afetou só a vida de Adão e Eva, mas todos nós sofremos com esse primeiro pecado. Então, eu falo do primeiro aspecto da salvação, por que a necessidade dela?
né, por causa do pecado original. E a segunda realidade agora, anota aí. Falei sobre salvação, falo com você sobre a graça. A graça é o plano da salvação. Porém, Deus ele quer o quê? Resgatar conosco esse relacionamento. Relacionamento com cada um de nós que foi rompido lá no jardim. Foi rompido com a decisão de Adão e Eva. Por isso, Deus mesmo, presta atenção, Deus mesmo providenciou um plano para a nossa salvação. Olha só, é muito importante você prestar atenção nesses trechos da Bíblia para você ver como Deus se alegra com esse plano da graça e da salvação. Está lá em 1 Timóteo, anota aí, 1 Timóteo 2, versículos 3 e 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Presta atenção, olha, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 6. O plano divino da salvação foi revelado no Antigo Testamento desde a queda da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, você vê em Isaías 7,14 que lá Deus já revelava a sua graça, o plano da salvação. Olha o que fala em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Cristo é a revelação da pessoalidade de Deus. Hebreus 1:3. Do seu incomparável amor, do amor de Deus, da sua eterna presença, a graça de Deus. Então, é indispensável lembrar que Jesus não é o plano B de Deus para a humanidade, que deu errado no Éden. Jesus é o plano perfeito de Deus antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8, tá? Jesus não é Deus corrigindo a humanidade. Jesus é o plano perfeito de Deus para a humanidade. Uma terceira realidade nessa aula que eu falo com você, falei de salvação, falei da graça, e eu falo com você sobre o pecado. O verdadeiro problema que eu carrego e você carrega, sabe o que é? Pecado, a natureza pecaminosa dos seres humanos. Romanos 3:23, anota aí, terceiro aspecto eu estou falando com você sobre pecado. Fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A consequência do pecado é a morte eterna, separação definitiva entre você e Deus. Romanos 6:23, olha só, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? O outro texto, Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, olha só, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, o terceiro aspecto que você tem que entender é que o pecado, que é o que tenta nos separar de Deus, é uma realidade que em Jesus nós vivemos a graça da salvação e da remissão desses pecados. Um outro aspecto que eu falo nessa aula é sobre a salvação em Cristo, todo o plano de salvação de Deus para nós. O que essa salvação em Jesus, o que ela proporciona para você? O que é viver a salvação em Cristo Jesus? Qual é a solução de Deus para o pecado? Tá? Romanos 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é plenamente, presta atenção, ela é plena, ela é eficaz para quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não fez isso aqui na Lagoinha? Você levantou a mão, você fez a oração, entregando a vida para Jesus, você foi lá na frente, ou você se reconciliou e nós celebramos vocês. Várias das nossas igrejas da Lagoinha Global, a gente solta papel picado, a gente celebra, né? Cada igreja nossa tem uma cultura, mas nós celebramos, essa é a oração mais importante, nós celebramos esse momento. Depois que você fez essa oração, confessou
Pela palavra de Deus nós vemos aqui, não é necessário fazer mais nada, pois o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos salvar. Isso é maravilhoso, né? Então a salvação, ela nos é dada de graça por Deus. Então não tem nada que eu e você venhamos fazer a não ser aceitar. Sua salvação não vem pelo seu mérito, seu esforço, sua religiosidade, ela é um presente de Deus para você. 1 Pedro 3,16. Pois também Cristo sofreu pelo pecado de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Olha só, quando a gente lê essa verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixa claro que é Ele quem traz salvação. É Ele que é a ponte. Então, ao confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós usamos essa expressão, né, que Jesus dizia, a gente nasce de novo. Confessar Jesus e ver a fé em Cristo é nascer de novo. João 3,3 diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem que falou isso? Jesus. Então, a sua declaração, a sua mão levantada, a sua vida começa a ser mudada, você começa a perceber algo diferente em você, por quê? Espiritualmente, você já nasceu, é uma nova criatura em Jesus. Então você começa a viver o que? É o que nós chamamos de justificação. Nós somos justificados. Anota isso aí. Somos justificados. Romanos 3, de 23 a 26. Presta atenção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, presta atenção, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, presta atenção, e justificar daquele que tem fé em justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando nós confessamos e oramos aquele dia, aquele momento, aquela reconciliação, nós nascemos de novo. Em segundo lugar, nós somos justificados. Terceira realidade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso batismo na conversão. Isso tem que estar muito claro. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando que o Espírito de Deus habita em mim? A partir do momento que eu nasci de novo. Jesus me justifica da minha injustiça. Eu sou justificado e o Espírito de Deus vem habitar em mim. Então aí inicia-se esse processo de transformação imediata e contínua na nossa vida. Então a salvação é um evento único na vida de cada um de nós. Quando pela fé em Cristo a gente recebe o Senhor como nosso único Senhor, Rei, Salvador, dono da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Em todas as nossas igrejas nós cremos nisso. Essa é a realidade da salvação. João 6,37 fala assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus disse isso, eu jamais rejeitarei. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. Nunca mais ele perde esse selo, tá claro? Ele nunca mais vai perder essa salvação. Agora é importante você entender que isso é um evento único. Após a salvação, nós nos tornamos então filhos. Antes a gente era criatura, agora a gente é filho, a gente nasce de novo.
E essa verdade de filhos de Deus é marcada pela presença do Espírito Santo. Como eu falei, você percebe quando você fala, ora, aquilo que você fazia antes você não consegue fazer mais, aquela vida de pecado, aquelas confusões, porque tem alguém habitando em você. Tem uma realidade linda na sua vida. Então você é grato por essa realidade. E você começa a viver, então, dependente da maravilhosa presença de Deus. E os filhos de Deus amam estar na presença do Pai. Eu quero concluir essa aula com você, né, entendendo que devido à desobediência dos primeiros seres humanos, a gente herdou uma natureza pecaminosa. A gente se tornou pecador. Mas Deus, pela sua graça, Ele ofereceu salvação que eu e você precisamos de forma gratuita através do nosso Senhor Jesus. E isso a gente começa a viver, então, um processo de mudança. Eu vivo isso, você vive isso hoje, uma mudança de caráter e de comportamento. A gente é liberto, né, de toda a pena e do poder do pecado no presente e no futuro, né, diante de qualquer força que o pecado tem. O Espírito Santo, ele vem e vem morar em nós, ele vem habitar em nós e vem nos capacitar para viver uma nova vida em Jesus. A salvação, ela é concedida por Cristo Jesus. É a mais importante necessidade que toda a humanidade tem. E é quando nós dizemos isso, né? Bem-vindo ao novo que Deus tem para você em toda a Lagoinha Global. Nós cremos nessa realidade da salvação e cremos para a sua vida também.